Você acompanha a partir de agora na edição de hoje do Nazaré Notícias. Ligações telefônicas terão mais um dígito a partir de novembro. Estações de meteorologia atuam na previsão do tempo com exatidão. Cardiologistas alertam para o aumento de infartos entre as mulheres. Imagem peregrina e original de Nossa Senhora de Nazaré atrai muitos devotos. Exposição Joias de Nazaré homenageia a Rainha da Amazônia. Uma homenagem especial ao Dia do Professor. E no quadro de Direitos vamos falar sobre os contratos temporários. Hoje é quarta-feira, 15 de outubro, o Nazaré Notícias já está no ar. A edição de hoje do Nazaré Notícias começa falando de ligações telefônicas. A partir do dia 2 de novembro, as linhas de celulares dos estados do Pará, Amapá, Amazonas, Maranhão e Roraima terão mais um dígito. Ao fazer a ligação, os usuários deverão acrescentar o número 9 antes do número do telefone. Em todo o Brasil, são 277 milhões de linhas de celular. E o número cresce a cada instante. A estimativa é de mais de uma linha por habitante. Com a demanda, o gerente regional da Anatel na região norte explica que é preciso disponibilizar mais números. Por isso, a partir de novembro, as linhas do Pará, Amapá, Amazonas, Maranhão e Roraima terão mais um dígito. O acréscimo no dígito é apenas para aumentar o número de disponibilidade de telefones celulares no Brasil e atender a crescente demanda, né, de novos usuários. Então, apenas o que muda para o usuário é ele acrescentar à esquerda do número atual dele o número 9. A implementação do 9º dígito já aconteceu em São Paulo, no Rio de Janeiro e Espírito Santo. Até dezembro de 2016, a Anatel pretende abranger todo o país com a mudança. Na região norte, são 21.233.002 linhas a acrescentarem o 9. Dos 5 estados que receberão o 9º dígito, o Pará é o que mais possui linhas móveis. São 9.300.000 celulares, o que corresponde a cerca de 2 linhas por cada habitante, segundo a Anatel. A mudança passará a valer a partir de 2 de novembro. As chamadas feitas usando 8 dígitos ainda serão completadas, mas o usuário será informado sobre a nova forma de descagem. Então, a partir de 2 de novembro até 9 de fevereiro, essas ligações de 2015, essas ligações serão completadas. A partir de 10, né, de fevereiro de 2015, elas não mais serão completadas. Né? Ou seja, o cliente vai discar e vai ver uma interceptação informando como se o número fosse inexistente. Mas nesse período aí, mesmo o assinante discando com 8 dígitos, elas serão completadas e haverá uma mensagem de voz informando, né, sobre a nova orientação dele acrescentar o número 9 antes do seu número atual. No Pará, Amapá, Amazonas, Maranhão e Roraima serão modificados os números de DDDs 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98 e 99. E agora nós vamos falar de economia. Segundo pesquisa da Serasa, o número de brasileiros inadimplentes aumentou no mês de setembro deste ano, se comparado ao mesmo período de 2013. A inadimplência entre os consumidores brasileiros teve um aumento de 19,6% no mês de setembro deste ano, se comparado ao mesmo período do ano passado. Segundo especialistas do Serasa, a alta de inadimplência dos brasileiros se deve a fatores como endividamento das famílias, descontrole do consumidor ao assumir novos financiamentos que não levam em consideração as contas fixas mensais e outras dívidas já contraídas. Os moradores dos municípios de Cachoeira do Arari, Salvaterra e Soure, na Ilha do Marajó, estão recebendo um mutirão de documentação. A ação é voltada prioritariamente às agricultoras familiares, mas os homens podem receber o serviço. Na ação, estão sendo emitidos gratuitamente documentos como CPF e carteiras de identidade e de trabalho. A expectativa é documentar 900 mulheres em 9 dias de evento, que irá incluir 5 comunidades e 4 vilas rurais localizadas nos municípios marajoaras.
Desde 2004, mais de 95 mil mulheres já foram beneficiadas com a iniciativa no estado do Pará. E vamos falar agora de temperatura. O Brasil tem cerca de 500 estações de meteorologia, a ciência que tem a previsão do tempo como um dos campos de estudo. Saiba como ela é realizada aqui no estado do Pará. Vemos nos jornais um quadro exclusivo para a previsão do tempo. A informação é de grande relevância. A previsão do tempo é essencial para a sociedade. Seus dados influenciam em medidas a serem tomadas nas áreas de saúde, agricultura e engenharia, por exemplo. A importância da previsão do tempo é porque o clima ele está inserido em todo o nosso dia a dia. Em tudo. Na roupa que a gente veste, quando a gente vai à praia, na nossa alimentação, que são os alimentos, em toda a nossa vida. Então, toda essa análise é justamente para a gente chegar a uma situação de qualidade de vida para todo o povo. Para dizer com o máximo de exatidão possível como o tempo irá se comportar em um determinado local e em determinado momento, é necessário uma série de observações e estudos. Recebemos esses dados pela estação climatológica, analisamos esses dados. Esses dados são direção, velocidade do vento, dados de nebulosidade, precipitação, pressão, temperatura, umidade e a nebulosidade, e insolação. Analisamos esses dados. Após a análise desses dados, nós analisamos as imagens de satélite e, em seguida, analisamos os nossos modelos numéricos para a previsão do tempo, que são os modelos tanto do NOAA quanto o nosso, que é o MBAR. Depois dessas análises, nós temos um brief com o nosso centro de previsão que fica no IMET, em Brasília. Esse brief é um resumo das condições meteorológicas de todo o Brasil. Finalizando o brief, a gente tem uma tendência de alertas ou avisos meteorológicos. Após isso, nós vamos fazer a elaboração da previsão. Divulgamos essa previsão para a imprensa, para a agricultura, para o usuário. Levamos para fazer tudo isso, começamos a trabalhar a partir das 8 horas da manhã e até às 13 horas a nossa previsão já está indo para Brasília para ser divulgada na nossa página. A previsão do tempo não pode se basear em dados obtidos em apenas um local, porque a atmosfera é dinâmica e está intimamente correlacionada, o que faz com que um evento em determinada região interfira em outra. E por falar em temperatura, o mês de setembro de 2014 foi o mais quente já registrado desde 1880, ano em que os cientistas iniciaram a medição global de temperaturas. A informação foi divulgada pela Agência Espacial Americana, a NASA, a partir da análise de estudos espaciais. Segundo a revista Time, o dado foi conhecido um mês depois da divulgação de que agosto também tinha sido o mais quente desde o século XIX. Segundo a NASA, o aumento da temperatura estaria ligado com o aquecimento global. E agora você acompanha a previsão do tempo para amanhã na Amazônia. Em Nova Timboteua, no estado do Pará, o dia pode ser de muito sol e poucas nuvens. A temperatura mínima pode chegar a 23 e a máxima a 34 graus. Em Marapanim, também no Pará, a quinta-feira pode ser quente, com muito sol e possibilidade de chuva fraca. A temperatura mínima pode chegar a 24 graus e a máxima a 32. E em Rio Branco, no Acre, o dia pode ser chuvoso com muitas nuvens e pancadas de chuva durante o dia. A temperatura mínima pode chegar a 21 graus e a máxima a 31. A Câmara dos Deputados aprovou ontem a ampliação em 4 anos do prazo para que as prefeituras acabem com os lixões e os substituam por aterros sanitários. Agora a medida provisória seguirá para votação no Senado, que terá de ser aprovada até o dia 6 de novembro, para não perder a validade. Depois da aprovação no Senado, o texto será enviado para a sanção presidencial. A Lei de Resíduos Sólidos é de 2010 e fixava o mês de agosto deste ano com prazo máximo para a substituição dos lixões por aterros sanitários.
Estamos nos aproximando do final do ano e muitas empresas e o comércio começam a contratar os temporários. No quadro de direitos de hoje, vamos falar justamente dos contratos temporários. Larissa Cristina está com o advogado Paulo Barradas para saber mais sobre esse assunto. Não é isso, Larissa? Isso mesmo, Marcos. E eu lembro que quem está nos assistindo pode participar da nossa entrevista. Se tiver alguma dúvida, basta ligar para a gente através do 40069211. O doutor Paulo Barradas está aqui para responder ao vivo para a gente. Doutor Paulo, é importante a gente começar esclarecendo que quando se fala em contratos temporários, tem muitas irregularidades que são comuns. Como é que o senhor observa os principais erros que acontecem? Os principais erros que envolvem o contrato temporário de trabalho, aliás, preliminarmente, permitam-me parabenizar os professores pelo seu dia hoje, que é a profissão mais importante em todos os locais do mundo. Sim, os principais erros do contrato de trabalho são quando o empregador ele pretende dispensar ao empregado temporário um tratamento diferenciado em relação àquele que dispensa ao seu empregado cujo não tem prazo para o término do contrato de trabalho. Ambos têm, exercendo, uma vez que exerçam a mesma função, terão absolutamente os mesmos direitos, ressalvado o detalhe de que um vai ter um contrato de trabalho com final já previsto e o outro ainda não tem previsão para o final do contrato de trabalho. Tão somente, o resto é tudo igual. Agora, como eles são contratados nesse período de final do ano, vem a questão do 13º. O funcionário temporário tem direito ao 13º? Tem direito ao 13º proporcional. Todo funcionário, todo empregado tem direito ao 13º, uma garantia constitucional, e ela é proporcional. A cada mês que eu trabalho, eu ganho um 12avos de 13º. Assim, se eu trabalhei 3 meses, eu vou ganhar 3 12avos. Se eu trabalhei 1 mês durante o ano, eu vou ganhar 1 12avos, mas todos vão fazer jus ao 13º. Por que se faz o contrato temporário de trabalho? Porque há um aumento da demanda somente durante esse período, em alguns setores, e a atividade fim do estabelecimento não pode ser terceirizada pelo empresário. Logo, ele tem que ter empregados. Não pode contratar indefinidamente, porque logo vai ter que demitir, vai ter o custo da demissão quando a sua demanda baixar. Então, alguns fazem banco de hora em algumas atividades. Em outras atividades que não há condições de fazer banco de horas, faz-se o contrato temporário de trabalho, aumentando assim, durante somente o período da demanda, o número de empregados, o número de pessoas que vão colaborar naquela atividade, para que durante o período de maior demanda ela se faça sem nenhum equívoco, sem nenhum erro, sem nenhuma solução de continuidade. Recentemente, doutor Paulo, foi ampliado o prazo para esse contrato temporário. Salvo engano, ele agora permanece durante 6 meses. Ele pode ser prorrogado ou ele fica neste período? Não, esse é o período máximo e pode ter uma prorrogação no meio, mas desde que não exceda a esse período. Excedendo esse período, transforma-se imediatamente num contrato por prazo indeterminado, sem que ninguém precise se manifestar. Isto é automático e imediato, é uma situação fática, constatado o fato, absorve-se os direitos. Então, o contratado, que até então era temporário, passa a ser por prazo indeterminado. O contrato temporário, para que a gente possa entender, ele traz mais benefícios ao empregador, porque ele deixa de exercer com algumas funções, alguns direitos, pagar algumas taxas? O que o empregador vai deixar de pagar no contrato temporário de trabalho são aquelas oriundas da demissão sem justa causa, porque não se sabia quando era o fim do contrato, o trabalhador foi surpreendido pela demissão e aí vai ter um mês de aviso prévio. As parcelas da demissão sem justa causa não vão ter no contrato de trabalho, se ele for até seu final, porque todo mundo já sabia o final do contrato de trabalho. O resto é tudo absolutamente igual. É negócio para o empregador, porque o empregador, durante o período onde ele tem a maior demanda, ele responde a essa demanda com toda a qualidade. E é muito interessante também ao empregado, porque é uma porta de entrada no serviço. O empregado, que é um bom empregado, que é empenhado, que tem responsabilidade, assiduidade, etc., ele demonstra durante o período do contrato de trabalho por tempo determinado que ele tem condições de ser incorporado ao quadro de empregados daquela empresa. Demonstrando isso, é comum o caso do empregado que entra por essa porta do contrato temporário e acaba virando efetivo. Neste contrato temporário, o empregado ele pode ser demitido por justa causa ou somente rescindindo esse contrato? Não. A justa causa ela é superior a tudo. A justa causa ela é a quebra do vínculo de confiança entre patrão e empregado. Nenhum contrato de trabalho resiste a essa quebra de vínculo, logo ela é superior a tudo. E o fato de dizer que o contrato tem prazo
para acabar, não significa dizer que o empregador ou que o empregado vá poder fazer o que quiser durante esse contrato. Não, ele tem obrigações e tem direitos, ambos. Tanto o empregado pode aplicar justa causa, o empregador pode aplicar justa causa no empregado, quando isso for necessário, quando isso se constatar, quanto o empregado pode aplicar a rescisão indireta no empregador, quando o empregador exigir o que estava além do contrato. Agora, doutor Paulo, nesse período de final de ano, aquecem, a gente sabe, esses contratos temporários. Que conselho o senhor daria para quem está procurando emprego e de repente vai se candidatar a essa vaga de contrato temporário? Bom, para quem está procurando emprego, se prepare psicologicamente, prepare seu currículo, prepare, enfim, toda a sua vida para iniciar um vínculo que é temporário, mas que é uma chance. E essa chance você pode agarrá-la. E sendo a empresa boa, porque também tem a questão do empregado gostar da empresa, né? Gostar do serviço. Quando todas as condições forem aceitáveis, isso significa uma chance, talvez ímpar, na vida do empregado. E o empregado tem tudo aí para demonstrar que ele tem todas as condições do mundo de ser muito mais do que um temporário, de ter o vínculo efetivo, e é uma excelente porta de entrada no mercado. Doutor Paulo, obrigada mais uma vez pelas suas informações. Eu lembro que o advogado Paulo Barradas está conosco aqui todas as quartas-feiras. Você pode enviar suas dúvidas e também sugestões de temas para as nossas entrevistas através do 40069211. Marcos, eu volto com você. Obrigado, Larissa. Obrigado, professor Paulo. Parabéns também pelo dia de hoje. O governo federal implantou o programa Família Acolhedora em Santarém, no oeste do Pará, com o objetivo de estimular as famílias a acolherem crianças e adolescentes que tiveram os direitos violados e estão afastados da família de origem. A ação procura garantir a esses jovens que sofreram violência sexual, física, psicológica, negligência e abandono uma alternativa de acolhimento temporário. As famílias interessadas são cadastradas para fazer o acolhimento mediante o cumprimento de algumas condições. A adesão ao programa pode ser feita de duas formas, voluntária ou auxílio financeiro de meio salário mínimo. Mais informações pelo telefone 093, que é o código de área, 2101 5130. Vamos falar agora de saúde. Cardiologistas alertam para o aumento de infartos entre as mulheres. Há 50 anos, a cada 10 casos, um era de mulher. Hoje, são 5 mulheres infartadas a cada 10 casos. Na Praça Batista Campos, em Belém, encontramos centenas de mulheres que buscam qualidade de vida. Dona Joana tem 79 anos. Por ser hipertensa, cuida muito bem da saúde. Olha, eu faço o possível para fazer a minha medicação normal, a minha alimentação balanceada, né? Nem tanto evito gordura, sal. Agora, ultimamente, eu estou me alimentando mais assim, com verduras, com frutas. A minha carne é só bem pouquinho. E como mais peixe, frango. As mulheres que não se cuidam são as principais vítimas de doenças do coração. A principal delas, o infarto. A gente percebe que atualmente as mulheres elas estão mais expostas aos riscos de doença coronariana. Você vê que na década de 70, até final de 70, as mulheres fumavam menos, tinham uma vida um pouco menos estressante. Hoje, com a exigência da sociedade, as mulheres passaram aí a luta, a trabalhar, a se estressar, a cuidar da família. E uma série de alterações começaram a acontecer. Por exemplo, passaram a cuidar menos da saúde. Então você hoje encontra com mais frequência mulheres estressadas, obesas, sedentárias, fumantes. E essa exposição a esses fatores de risco com certeza aumentaram a probabilidade de uma mulher infartar, coisa que alguns anos atrás, há uns 30 anos atrás, isso não acontecia com tanta frequência. O infarto pode acometer mulheres jovens que se expõem aos fatores de risco. Contudo, é mais comum no envelhecimento. As mulheres com mais de 55 anos e que já estão na menopausa estão mais propensas às doenças do coração. Isto porque a redução hormonal acaba desprotegendo a mulher. Aos 50 anos, Inalva caminha 1 hora por dia, não fuma e tem uma alimentação equilibrada. Tudo para se prevenir. Alimentação, dos exercícios, eu tento ficar alerta porque já 50 anos, né, a gente vai ter começando a se cuidar. Nas mulheres é mais difícil diagnosticar as doenças do coração.
apenas 30% das vítimas de infarto apresentam os sintomas usuais, como dor no peito, falta de ar e agitação. De uma maneira geral, todas as possibilidades de prevenção desses fatores de risco reduzem consideravelmente a chance de ter um infarto. Então, o paciente que é hipertenso tem que controlar a pressão, o paciente que é diabético controlar o açúcar, o sedentário tem que sair do sedentarismo, parar a utilização do cigarro. Então, esses fatores de risco, quando controlados, eles reduzem a chance do paciente a mulher apresentar um problema cardíaco. E por falar em saúde, enfermeiros e agentes de endemia de municípios da região oeste do Pará participam de capacitação promovida pelo setor de endemias da Secretaria Estadual de Saúde Pública. O objetivo da ação é preparar os profissionais para o combate e possíveis atendimento da febre chikungunya. O principal transmissor da doença é o mosquito da dengue. E foram confirmados 22 casos da febre chikungunya no Amapá, com 464 notificações. Todos os registros da doença no estado ocorreram no município de Oiapoque, distante a 590 quilômetros de Macapá. Os principais sintomas da doença são febre alta, dor de cabeça, dor nos músculos e nas articulações. Esse quadro mais agudo chega a durar 10 dias, mas as dores nas articulações podem se estender por até 6 meses. A Agência Nacional de Saúde Suplementar anuncia medidas para reduzir partos cesarianos desnecessários no país. Em 2012, no Brasil, mais de 84% dos partos realizados por usuárias de planos de saúde foram cesarianas. Pelo SUS, esses números chegaram a 40%. Com isso, a Agência Nacional de Saúde propõe algumas mudanças para reduzir o número de cesarianas em todo o país. Uma destas propostas é que a gestante receba o cartão da gestante, que registra as consultas de pré-natal, orientações e dados de acompanhamento da gestação. Outra solução proposta é a apresentação do partograma, que é um documento que consta anotações do desenvolvimento do trabalho de parto, das condições fetais e maternais. De acordo com a Agência Nacional de Saúde Suplementar, o parto cesariano pode aumentar o risco de mortalidade materna e também aumentar a probabilidade do bebê nascer prematuro. A expectativa é que as normas entrem em vigor até o mês de dezembro. E você acompanha ainda nesta edição imagens peregrinas e original de Nossa Senhora de Nazaré atrai muitos devotos. Exposição Joias de Nazaré homenageia a Rainha da Amazônia e uma homenagem especial ao Dia do Professor. E voltamos com Nazaré Notícias, agora falando de Círio Musical. Ontem à noite, na Concha Acústica da Praça Santuário, foi a vez da cantora paranaense Ziza Fernandes se apresentar no Círio Musical. Centenas de fiéis acompanharam o show da artista. No início deste ano, lançou o mini-álbum EP Segredos pela gravadora Canção Nova. Não é fácil falar de perdão, o ódio atrapalha, escurece a razão. Já não busques culpados em teu coração, mas um refúgio onde possas amar. A coragem segue lutando há muito por amar, e Deus não pensa em deixar-te se andam falando que a história acabou. E a atração de hoje no Círio Musical é a banda Rosa de Saron. A apresentação será na Concha Acústica da Praça Santuário a partir das 8 horas da noite. Neste período, a Basílica de Nazaré e a Praça Santuário estão sempre lotadas. Os devotos aproveitam para visitar a imagem peregrina e a imagem original de Nossa Senhora de Nazaré durante toda a quadra nazarena. Você acompanha a partir de agora na edição de hoje do Nazaré Notícias. Ligações telefônicas terão mais um dígito a partir de novembro. Estações de meteorologia atuam na previsão do tempo com exatidão. Cardiologistas alertam para o aumento de infartos entre as mulheres. Imagem peregrina e original de Nossa Senhora de Nazaré atrai muitos devotos. Exposição Joias de Nazaré homenageia a Rainha da Amazônia. Uma homenagem especial ao Dia do Professor.
E no quadro de Direitos vamos falar sobre os contratos temporários. Hoje é quarta-feira, 15 de outubro, Nazaré Notícias já está no ar. A edição de hoje do Nazaré Notícias começa falando de ligações telefônicas. A partir do dia 2 de novembro, as linhas de celulares dos estados do Pará, Amapá, Amazonas, Maranhão e Roraima terão mais um dígito. Ao fazer a ligação, os usuários deverão acrescentar o número 9 antes do número do telefone. Em todo o Brasil, são 277 milhões de linhas de celular e o número cresce a cada instante. A estimativa é de mais de uma linha por habitante. Com a demanda, o gerente regional da Anatel na região norte explica que é preciso disponibilizar mais números. Por isso, a partir de novembro, as linhas do Pará, Amapá, Amazonas, Maranhão e Roraima terão mais um dígito. O acréscimo no dígito é apenas para aumentar o número de disponibilidade de telefones celulares no Brasil e atender a crescente demanda, né, de novos usuários. Então, apenas o que muda para o usuário é ele acrescentar à esquerda do número atual dele o número 9. A implementação... Você acompanha a partir de agora na edição de hoje do Nazaré Notícias. Ligações telefônicas terão mais um dígito a partir de novembro. Estações de meteorologia atuam na previsão do tempo com exatidão. Cardiologistas alertam para o aumento de infartos entre as mulheres. Imagem peregrina e original de Nossa Senhora de Nazaré atrai muitos devotos. Exposição Joias de Nazaré homenageia a Rainha da Amazônia. Uma homenagem especial ao Dia do Professor. E no quadro de Direitos vamos falar sobre os contratos temporários. Hoje é quarta-feira, 15 de outubro, Nazaré Notícias já está no ar. A edição de hoje do Nazaré Notícias começa falando de ligações telefônicas. A partir do dia 2 de novembro, as linhas de celulares dos estados do Pará, Amapá, Amazonas, Maranhão e Roraima terão mais um dígito. Ao fazer a ligação, os usuários deverão acrescentar o número 9 antes do número do telefone. Em todo o Brasil, são 277 milhões de linhas de celular e o número cresce a cada instante. A estimativa é de mais de uma linha por habitante. Com a demanda, o gerente regional da Anatel na região norte explica que é preciso disponibilizar mais números. Por isso, a partir de novembro, as linhas do Pará, Amapá, Amazonas, Maranhão e Roraima terão mais um dígito. O acréscimo no dígito é apenas para aumentar o número de disponibilidade de telefones celulares no Brasil e atender a crescente demanda, né, de novos usuários. Então, apenas o que muda para o usuário é ele acrescentar à esquerda do número atual dele o número 9. A implementação do 9º dígito já aconteceu em São Paulo, no Rio de Janeiro e Espírito Santo. Até dezembro de 2016, a Anatel pretende abranger todo o país com a mudança. Na região norte, são 21.233.002 linhas a acrescentarem o 9. Dos 5 estados que receberão o 9º dígito, o Pará é o que mais possui linhas móveis. São 9.300.000 celulares, o que corresponde a cerca de 2 linhas por cada habitante, segundo da produção das peças. O tema da 11ª edição da exposição é Expressões da Fé. Ela é uma coleção que ela tem uma vertente muito forte, né, que tanto da questão da cultura nossa, que o sírio ele é uma maior manifestação religiosa, eu acredito, do mundo, mas também é uma manifestação cultural. E a coleção, todos os anos, ela procura retratar isso, né? É dizer, a inspiração, ela vai se renovando, né? Você trabalha esse tema e os produtos vão sendo gerados. Um workshop foi realizado para preparar os designers. Nós trabalhamos com a fé.
eu procurei trabalhar o sentido mais emocional de cada um designer, né? Que eles colocassem para fora o sentido da fé, para que a gente conseguisse fazer as expressões da fé que culminou nessa exposição. Então, a partir de algumas dinâmicas de grupo e também técnicas de criatividade, eles conseguiram fazer uma boa produção. Na verdade, foram mais de 140 projetos. Aí você tem uma amostra de 140 projetos que saíram. Ao todo, são 107 peças. A maioria foi produzida à mão, de forma artesanal. E cada artesão imprimiu na sua produção as suas próprias memórias do Círio e a sua devoção à Virgem de Nazaré. As peças denominadas Janelas do Círio traduzem as lembranças de Ivan, que participa da exposição desde 2010. Minha lembrança, eu via, passava acompanhando o Círio, sempre aquelas janelas enfeitadas, né, com toalhas brancas por cima, Nossa Senhora de Nazaré. Então, quando veio essa oportunidade, apareceu a gente criar um tema como esse, então eu fui para as Janelas da Fé e criei essa coleção. Para esta designer, a produção artística traduz a fé em Nossa Senhora de Nazaré. É sempre uma satisfação, né, poder participar desse evento tão grandioso para nós, né, designer paraense. É a forma de manifestar o amor que temos a Maria, né, Nossa Senhora, e poder mostrar o nosso trabalho para os visitantes e para o povo do Pará, né, o povo paraense que também valoriza muito o nosso trabalho. Hoje, na igreja de Santo Alexandre, aqui em Belém, haverá a apresentação do coro Carlos Gomes. Esta apresentação faz parte do projeto Círio de Todos os Timbres da Universidade do Estado do Pará e começará a partir das 7 horas da noite. A entrada é gratuita. O repertório do concerto conta com versões da Ave Maria e Salve Rainha, cantada em latim, e é formado por músicas sacras. A apresentação terá ainda a participação especial do pianista Paulo José Campos de Melo. E antes de terminar o Nazaré Notícias de hoje, queremos homenagear uma classe muito especial, os professores. Hoje, em todo o Brasil, se comemora o Dia do Professor, uma profissão que é base de todas as outras e forma profissionais e cidadãos. Eles são dedicados, desde as primeiras séries até o ensino superior. Essa profissão vai além da sala de aula. Ser professor é um modo de viver. Em 1827, Dom Pedro I decretou que toda a vila, cidade ou lugarejo do Brasil tivesse escolas primárias. Essas instituições foram chamadas de escolas de primeiras letras. E assim nasceu o Dia do Professor. Um profissional que evoluiu com o passar do tempo, saiu do estilo de ensino em que era o dono do saber e passou a ser sujeito ativo e participante do conhecimento construído em conjunto com os alunos. Para mim é a profissão das profissões, porque você forma, você informa, você conduz o ser humano, você vai construindo esse ser humano para que ele possa ser um indivíduo justo, consciente, dentro da sociedade do qual nós estamos inseridos. Então é uma profissão que ela é essencial, tudo passa pela mão do professor. Hoje comemora-se o dia desse profissional, uma lembrança singela de quem faz a diferença na vida de muitas pessoas. Eu desejo muita felicidade, que todos sejam muito realizados profissionalmente e que todos continuem orientando esses alunos, que todos mereçam o respeito que eles devem ter. Desejo um excelente dia dos professores e que cada esforço que eles fizeram para ensinar a gente sempre vai ser uma forma da gente agradecer o que eles fazem para a gente. Esses profissionais não deixam de ser professores quando saem da sala de aula. Eles precisam elaborar provas, corrigi-las, planejar aulas, um trabalho árduo. Uma área que eu sempre me identifiquei desde quando eu comecei a estudar, áreas de exatas. Muito bom, sempre tive muita facilidade e com isso eu sempre fui buscando aquilo que, uma maneira facilitar
para aqueles que sempre eu estou ministrando alguma aula. Quem leva essa rotina sabe que ser professor vai além do profissionalismo. Essa é uma missão que requer cuidado, dedicação e amor. Eu acredito que ter amor à profissão. Acima de tudo, o professor, ele tem que amar os seus alunos. Esse princípio do amor, para mim, é fundamental, para que você possa não só transmitir o conhecimento, porque hoje nós não precisamos só transmitir o conhecimento. As informações são diversas. Nossos alunos estão numa era de tecnologia que de informações eles estão chafurdados, eles estão, enfim, em contato direto com todo tipo de informação e conhecimento. Mas transformar esse conhecimento em algo útil para eles, que possa dar a eles um rumo na vida, que possa dar a eles cidadania, que possa fazer com que eles possam amenizar as diversas dificuldades que eles vão enfrentar na vida. Para mim, o princípio de tudo isso é o amor. Por todo esse trabalho, as homenagens são poucas, mas fazê-las é essencial. A missão de ser professor, de ser educador, é uma missão muito nobre. Quando eu celebro, e não somente o celebrar de um dia, mas a missão de ser educador, quem passa pela educação, quem vivencia a educação, sente um sentimento diferente, tem um sentido novo de ser educador. Então, parabéns a todos os professores. E essas foram as notícias de hoje. Para dar sugestões de reportagens, ligue para a nossa central de atendimento no número 4006-9211. Se você quiser rever nossos vídeos, acesse o portal Nazaré, www.fundacionazaré.com.br ou acesse a nossa página no Facebook. O Nazaré Notícias fica por aqui. Nos encontraremos amanhã na próxima edição. Até lá!